tarde. Hoje nós vamos entrevistar o professor Paulo Mendonça, bacharel e mestre em Direito pela PUC-Rio e doutor em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor Paulo, em primeiro lugar, de onde surgiu o seu interesse pelo direito? Como você teve a certeza que esse era o ramo que você queria seguir para a sua vida? Eu inicialmente, quando ingressei na faculdade de Direito, eu queria ser diplomata, eu queria fazer concurso para o Itamaraty. E aí, ao longo do curso de Direito, eu comecei a ter contato com as matérias, né, as disciplinas do curso. Eu tive também oportunidade de pesquisa, né, de atuar em pesquisa. E aí, ao longo do curso, eu acabei optando pela vida acadêmica, né, no primeiro momento, né, pela carreira docente. Aí, posteriormente, eu me formava para fazer pós-graduação, mestrado e me tornei professor universitário. Durante o período da sua jornada acadêmica, você teve grandes influências, pessoas muito inspiradoras? Gostaria de falar sobre elas? Olha, eu tive pessoas que me inspiraram muito, inclusive no próprio meio acadêmico, que me estimularam a seguir a carreira docente. Tive professores que foram importantes para mim, com os quais eu trabalhei como auxiliar de pesquisa, e que posteriormente vieram até ser meus colegas no meio acadêmico e tudo. Isso foi algo decisivo para a minha formação e para a trajetória profissional que eu adotei posteriormente. Eu gostaria de perguntar como que foi o processo para você se tornar ser professor aqui da Olimpíada? Tipo, o que te motivou a me dar aula aqui? Eu sou professor universitário desde 1993 e como professor, eu cursei o mestrado e o doutorado, né? E aí eu concluí meu doutorado no ano 2000 e a partir daí eu passei a ter interesse em ser professor de uma universidade pública, né? Que é um local onde você tem atividade de pesquisa, onde você realmente produz conhecimento no Brasil, majoritariamente. E surgiu a oportunidade de um concurso público daqui da Unirio, na minha área de formação, né, na área de Teoria Geral do Direito. E em 2002, né, eu me inscrevi no concurso e tive a satisfação de ser aprovado, e a partir desde 2002 eu sou professor daqui da universidade. Nós vimos no seu currículo Lattes que também consta um concurso para procurador, e a gente gostaria de saber se tem sido fácil conciliar as duas carreiras, na procuradoria e enquanto professor. A área do direito tem essa particularidade, né? O direito ele tem uma inserção no campo profissional muito grande. Então, há colegas que são puramente acadêmicos, né? Mas eu entendo até que o fato de eu ser procurador, de eu ser advogado público, auxilia até na minha atividade pedagógica, né? Eu consigo trazer para os meus alunos casos práticos, eu consigo trazer um pouco da minha prática profissional fora da universidade para enriquecer o curso, até mesmo na atividade de pesquisa. Muitas das vezes eu fico estimulado a partir de situações que eu vejo em processos concretos, né? Então, nunca foi um problema para eu conciliar, né, as duas atividades. Eu sempre tentei cumprir com os meus deveres de forma satisfatória aqui na universidade e como procurador, né, como advogado público, né, e nunca houve qualquer problema e, pelo contrário, eu acho até que enriquece a minha atuação acadêmica. Instituição, você possui grupos de pesquisa, grupos de extensão? Eu aqui tenho um grupo de pesquisa, né, que no momento eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre judicialização de políticas públicas e, no momento, né, especificamente voltado para a judicialização de políticas públicas exatamente no período da Covid, né, principalmente a atuação do Supremo Tribunal Federal, né, uma vez que houve aqui uma controvérsia muito grande, principalmente entre o governo federal e os governos estaduais e municipais durante o período do auge da pandemia. Nós fizemos um levantamento das decisões do Supremo Tribunal Federal
e no momento eu estou desenvolvendo um estudo analítico dessas decisões à luz dos princípios jurídicos, né? E produzindo aí alguns trabalhos, né? Publicando alguns papers vinculados a essa circunstância da atuação do Supremo Tribunal Federal no campo da política pública de saúde durante a Covid-19, a pandemia da Covid-19. Olha, Unirio, dentre outros... Olha, eu tinha o interesse de ser professor de universidade pública, né? E, obviamente, as oportunidades não são muito grandes, né, em termos de concursos para professor, para área acadêmica. E a Unirio me interessou porque, naquela ocasião, era uma escola nova, né? Era uma universidade na área de Direito que tinha o curso mais recente, né, entre as públicas. O curso da Unirio tinha sido criado na década de 1990, né? E eu me interessei por ser uma escola pequena, né, que você teria oportunidade de um crescimento profissional, como até hoje, né, a gente tem alunos de muito bom nível, as turmas não são abarrotadas de alunos, então nós temos a oportunidade de fazer um bom trabalho com os discentes, então isso me atraiu na ocasião, né? Já conheci algumas pessoas que eram professoras da Unirio, tive alguns estagiários na vida profissional que oriundos daqui do Unirio, que causaram boa impressão, então foi o que me estimulou a querer ser professor daqui. Sobre a adoção de audiências remotas, essa prática ela parece mais positiva ou mais negativa? Porque depois dos casos de Covid, elas se tornaram mais comuns, certo? Isso eu posso manifestar minha opinião como advogado, né? Como procurador. Nós vivenciamos isso, né? Esse processo de atuação remota também dos órgãos do Poder Judiciário, a exemplo do que ocorreu nas próprias universidades, né? Eu diria que, a exemplo do que ocorreu com as universidades, não foi uma experiência muito boa, né? Esse distanciamento físico, né? Ele gera alguns problemas. Ele tem as suas vantagens, mas dentro dos processos judiciais, dos procedimentos dos tribunais, me parece que essa prática não foi uma prática muito boa para os advogados, principalmente, porque há toda uma questão tecnológica envolvida, né? E numa sessão presencial, numa audiência presencial, o tipo de interação que o advogado tem com o juiz, com o membro do Ministério Público, é totalmente diferente de um call remoto em que você tem uma mediação de uma secretaria que fecha o seu microfone, abre o seu microfone. Então, eu acho que para o advogado, essa prática da audiência remota não foi positiva. Há situações em que ela pode até se justificar, por exemplo, uma comarca de interior em que o advogado tem dificuldade para se deslocar, eu acho que é aceitável, eventualmente, que ele possa participar da oitiva de testemunha remotamente, né? A audiência presencial e o advogado, ou eventualmente uma testemunha, algo do gênero, ser ouvido remotamente. Não acho que isso é o problema. Eu acho que um procedimento processual todo em via remota é algo negativo, como eu considero também que uma aula remota para um curso de graduação em Direito é um problema, né? Para pós-graduação nem tanto, mas para alunos de graduação eu acho muito complicado. Em relação à Covid, uma pandemia, um caso recente, a gente gostaria de saber como esse episódio influenciou na sua prática docente. O que ela mudou na sua percepção de aulas, adotando o modelo remoto? Como foi a transição para volta presencial? Essa foi uma experiência muito difícil para todos, né? Em função até da
caráter trágico da pandemia, né, a crise de saúde pública que nós vivemos. E para nós na universidade houve uma perda que eu considero muito grande em termos de convívio, né, porque nós tivemos que adotar medidas restritivas, né, afastamento do ambiente universitário, e as aulas passaram a ser remotas, as atividades de modo geral, não apenas aulas, mas atividades de pesquisa, atividades, a interação com o próprio entre o corpo docente passou a ser toda feita de modo remoto, e isso já gerou um impacto muito grande, né? Foi um período bastante difícil, né? Não apenas em termos de saúde, mas em termos emocionais, psicológicos para todos, né? E nós, professores, nos vimos de uma hora para outra compelidos a adotar uma modalidade de ensino que era totalmente estranha à nossa realidade, né? Eu, após décadas como docente, nunca tinha ministrado curso remoto, aulas remotas, nunca tinha tido esse tipo de experiência. Confesso que eu mesmo não sabia utilizar essas plataformas, né, de ensino remoto, Google Classroom, Moodle, essas coisas. Eu não tinha nenhuma familiaridade com isso, né? Os próprios instrumentos aí de reuniões remotas, eu não tinha, não fazia parte da nossa atuação profissional. E aí nós tivemos meio que, de uma forma imposta pelas circunstâncias, que nos adequar a essa realidade, né? E aí nós fomos aprendendo na tentativa e erro, né? Utilizando os recursos pedagógicos para ver o que funcionava, o que não funcionava, né? E a partir daí, né, nós tivemos todos os docentes na universidade que adotar esse tipo de modelo de aulas remotas e avaliação por meio de plataforma. E eu diria o seguinte: se há algo bom nessa situação terrível que nós passamos, foi o fato de que nós professores tivemos que sentar para aprender o manejo de um instrumental que a gente não estava familiarizado, né? Então esse foi um lado bom. Talvez a única coisa boa da pandemia tenha sido isso, né? Que nós tivemos que nos reinventar em termos de avaliação, em termos de instrumentos pedagógicos, né? E a experiência que eu tenho em relação a isso é que eu particularmente tentei aproveitar, uma vez retornando às atividades presenciais, um pouco daquela experiência, né, já que nós ficamos quase 2 anos nessa situação, para melhorar os critérios de avaliação da disciplina, os recursos pedagógicos, né? Então, o que eu faço hoje, eu utilizo ainda, mesmo após o retorno ao ensino presencial, a plataforma, né, de ensino, de avaliação. Então, coloco à disposição das minhas turmas o material, os roteiros de aula, vídeos das aulas, as avaliações se dão dentro da própria plataforma, né? Então é uma experiência que eu tenho feito recentemente, né, com o retorno recente das aulas presenciais, de tentar manter um parâmetro de avaliação e pedagógico que a gente acabou desenvolvendo durante a pandemia. A gente gostaria de saber se você tem algum conselho, algum recado ou alguma orientação para quem acabou de entrar no direito e quais são as perspectivas? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: da minha experiência, né, o direito é uma área que abre muitas frentes, né? Se vocês pegarem alguma literatura, alguma matéria jornalística, eventualmente vocês vão ler: a área de direito está saturada, né? Esse conceito de saturação, ele parte de uma contabilidade grossa, ou seja, número de profissionais e oportunidades de mercado. Só que eu entendo o seguinte, que o bom profissional na área jurídica, ele consegue uma inserção, ele consegue uma atuação profissional.
Então, o que eu costumo dizer para os meus alunos, e reitero aqui, vocês são donos do destino de vocês. Então, as oportunidades que vocês terão profissionalmente são proporcionais à dedicação que vocês têm. Então, aqueles que se dedicarem ao curso, que estudarem, se empenharem para adquirir conhecimento, né, para ter uma boa formação, vão triunfar na área, seja na própria advocacia, né, seja atuando em setores que exigem conhecimento jurídico, ou mesmo ingressando em carreiras públicas, né, em concursos públicos. Eu acho que o principal é aproveitar essa oportunidade que a universidade dá, né, de aprimorar os conhecimentos, de ter uma boa formação e não desperdiçar, né, não deixar escorrer pelos dedos. Então, o conselho que eu dou é esse, né? E pensar nisso, e abrir os horizontes, sobretudo. Pensar que a nossa área é uma área que possibilita campos variados de atuação. Porque a gente, principalmente os alunos das universidades públicas, a gente vê ingressarem aqui muito com essa ideia de que o nirvana é fazer um concurso público, né, ter um cargo público, né? Eu falo isso porque eu sou duplamente servidor público, professor e advogado público. Isso é uma parte das opções. E hoje muito comprometida por conta da crise do Estado brasileiro. Então, a geração que ingressa hoje na universidade não vai ter as mesmas oportunidades no serviço público que a minha geração teve. Então, é importante também pensar na advocacia, né? na atividade como advogado, né? Nas oportunidades, né? Hoje há um sem número de campos novos aí para atuação do profissional de direito, né? Que a pessoa tem que abrir o horizonte, tentar se informar, né? No campo da tecnologia, do setor ambiental, da sustentabilidade, do terceiro setor, né? Tem várias áreas que demandam uma mão de obra qualificada na área jurídica e que estão fora desse espectro aí tradicional do serviço público, né? Então, o que eu recomendaria é isso, tentar observar outras perspectivas além da carreira pública. Então tá ótimo. Muito obrigada, professor.